Alô você, alô Santa Catarina, tudo bem por aí? Eu sou o Marcelo Nunes, muito boa tarde para você que quer ficar em casa e curtir o Clube da Bola aqui na tela da NDTV Record. Estamos juntos e vamos juntos até às 3 da tarde, falando muito sobre o futebol de Santa Catarina. Pela Série B, a Chape perdeu para o Cruzeiro, mas segue firme e forte na liderança. Tem também o Avaí, que também perdeu e deixou escapar essa vaga no G4. O Figueirense ficou no 0 a 0 no Scarpelli. Tem a Série C, o Brusque líder, apesar da derrota, e o Tigre, que joga hoje no Rio Grande do Sul, além, é claro, da batalha da Série D, batalha decisiva, com o Jeque, Atlético Tubarão e Marcílio Dias em campo. E para o nosso programa ficar melhor ainda, sabe o que a gente precisa? Da sua participação qualificada. Manda um WhatsApp para a gente através do 489-9191-4706, tá na tela aí para você anotar, 489-9191-4706, manda já sua pergunta, seu comentário, suas reflexões, seus pensamentos, sua foto, seu vídeo. E eu quero aproveitar para convocar o nosso time de hoje, o timaço do Clube da Bola, que já está a postos. Vamos a Chapecó com o Lobo Alfa dessa matilha, dessa companhia e, como sempre, com um sorrisão lá na orelha. Eu estou falando, claro, dele, Sérgio Badá, que apesar da derrota da Chapecoense, segue na liderança, né, Badá? Isso é bom, começar mais um sábado assim. Tudo bem por aí, meu amigo? Tudo certo, Marcelo Nunes, um grande abraço a você, a todos que estão nos acompanhando. Depois de uma derrota, né? Caiu a invencibilidade da Chapecoense, 19 jogos que não perdia, mas não existe time imbatível na Série B do Campeonato Brasileiro, na Série C, na Série D, na Série A, na Champions League, aonde for. Então, uma hora a Chapecoense iria perder, perdeu para o Cruzeiro, não jogou bem, não teve uma boa atuação e continua na liderança pelo menos, né? Diminuiu a diferença para o segundo colocado, depois a gente repercute o resultado da Chapecoense na terça-feira, os resultados de ontem e mais um compromisso. Não tem muito tempo para ficar lamentando a derrota contra o Cruzeiro, porque hoje à noite tem o Guarani lá em Campinas. Daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito disso. Mais um duelo verde aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai a Blumenau, o Emerson Luiz já a postos para comentar sobre o futebol, falar também sobre a Série B do Campeonato Catarinense, que tem o Metropolitano disputando lá da cidade de Blumenau. Tudo bem, Emerson? Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Um abraço a você, boa tarde aos nossos parceiros, a todos os telespectadores do Clube da Bola. A Chapecoense, Marcelo, era o ponto fora da curva, até então, pela regularidade, isso em todas as divisões do futebol brasileiro. Mas uma hora ia perder por conta desses altos e baixos. Perder para um time muito pesado, com uma camisa muito forte, o Cruzeiro, que ontem perdeu para o Confiança dentro do Mineirão. Vai entender esse campeonato. São as oscilações, essa palavra até redundante que a gente fala demais. E tem a segunda divisão, que você falou, a Série B. Metropolitano estava bem, torcida tem todo o direito de se manifestar, de se empolgar. Ela só ao início do campeonato já tinha gente falando em acesso, já tinha torcedor aqui empolgado em ser campeão. Tem a possibilidade ainda? Sim, mas quem nos acompanha sabe que a gente, acima de tudo, tem que usar a razão e não o coração. Time com bons valores individuais, mas coletivamente falando, precisava melhorar. Pegou um time mais arrumado pela frente, experiente, o Próspera, tomou 3 em casa, ontem perdeu para o Guarani, o Lanterna, lá na cidade de Palhoça, e agora está fora do bloco de acesso. Vai ter que buscar o prejuízo, vai ter que correr atrás, faltando 3 rodadas também. Vai ser um destaque dentro do Clube da Bola, Marcelo. O equilíbrio marcando todas as divisões, todas as séries do futebol brasileiro e também do futebol de Santa Catarina. E por falar em equilíbrio, em rodada decisiva, a gente vai a Itajaí, a minha querida cidade de Itajaí, ao Gigantão das Avenidas, bater um papo com o nosso convidado, Jean Pablo Cardoso, comentarista do Esporte Campeão, que está com a gente nessa data especial, porque hoje tem rodada decisiva da Série D, Jean Pablo, e claro, 2 times de Santa Catarina decidindo sua vida na competição, o Joinville e também o Marcílio Dias, que joga daqui a pouquinho aí em Itajaí. Tudo bem, Jean? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, amigos do Clube da Bola. Pois é, um dia hoje decisivo para as equipes de Santa Catarina. O Tubarão, infelizmente, não fez uma boa competição e já está fora, mas o Marcílio Dias e o Joinville jogam hoje a sua vida. O Marcílio Dias recebe o Pelotas em casa e provavelmente com uma vitória vai conseguir a sua classificação.
não vejo assim com tanta facilidade para as duas equipes passarem. Acredito que no fim da rodada nós teremos ou o Marcílio Dias ou a equipe do Joinville classificadas para a próxima fase. E nós teremos também a questão do Pelotas, né? O Pelotas aqui em Itajaí hoje joga por um empate, um simples empate, classifica a equipe gaúcha. E também dificilmente classifica se perder. Então hoje aqui em Itajaí ou o Marcílio ou o Pelotas passam para a próxima fase. Dá para dizer que a gente já antecipou o mata-mata. Hoje aqui em Itajaí é um mata-mata. Ou o Marcílio ou o Pelotas jogam a segunda fase. Tá certo, então. O Jean vai ficar com a gente, vai participar hoje de boa parte aí do Clube da Bola. A gente vai mostrar esse clima pré-jogo ao vivo lá da cidade de Itajaí. Tem decisão na Série D do Campeonato Brasileiro. O Renato Semensati chega daqui a pouquinho, entrando ao vivo da cidade de Criciúma, falando sobre essa fase do Tigre, situação delicada, além também da participação da Drica Evarini de Joinville. Rodrigo Santos chegando com os destaques do Brusque, claro, muito mais, né? Uma semana também muito triste, tivemos aí perdas bastante importantes para o mundo do futebol. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também no Clube da Bola. Mas a gente, claro, além da sua participação, a gente já começa com imagens de Cuiabá e Avaí. Emerson Luiz, o Avaí segurava um bom resultado até o final do jogo ontem. Bola que começou a rolar 10h30 da noite lá na Arena Pantanal, mas não deu para o Leão da Ilha. Vitória do Cuiabá por 2-1, Emerson. Marcelo, interrompe aquela sequência boa do Avaí de crescimento, de aproximação com o G4, mas também a gente não pode esquecer de dar méritos ao adversário. Esse Cuiabá hoje, ele está no G4, ele tem 40 pontos junto com o Sampaio Corrêa, está atrás apenas do América Mineiro que tem 44 e a Chapecoense com 47. É um time em ascensão. Eu considero, apesar do tropeço, um resultado normal. O que o Avaí tem que fazer agora é matar o jogo da próxima segunda-feira, na ressacada contra o Oeste, que é um time que já aprontou com a Chapecoense, o Badá sabe disso, lá dentro da Arena Condá, é o time que mais empata na competição, mas não tem jeito, se o Avaí sonha com acesso, ele vai ter que recuperar esses pontos perdidos na ressacada na segunda-feira contra o Oeste. Vai ser assim até o final do campeonato, lá no fim de janeiro, muita equipe com altos e baixos, mas o Avaí perdeu fora, eu repito, um resultado normal. Tem que vencer em casa e na próxima rodada buscar um pontinho para chegar a esse objetivo e também secar os próprios concorrentes que a gente tem notado aí pela classificação, justamente Juventude, Cuiabá e Sampaio Corrêa. Mas dá para colocar também o Confiança nessa briga, viu, Marcelo? Porque ontem o time sergipano venceu o Cruzeiro lá dentro do Mineirão por 2-1, é o 8º colocado com 35 pontos, só um a menos do que o Avaí. Tá bem embolado, vai ser acirrada essa briga aí, eu imagino, por 2 vagas, porque pelo andar da carruagem, pelo que a gente está sentindo, Chapecoense e América podem ratificar esse retorno à primeira divisão. E a briga vai ser boa na reta final por mais 2 vagas, viu, Marcelo? Mas tem muita gente na briga. Pois é. A gente falava de equilíbrio, Jean Pablo. Dá para perceber uma Série B do Campeonato Brasileiro com bastante equilíbrio, né? E por tudo que o Avaí está mostrando até aqui, o Leão da Ilha vai até o fim, beliscando essa vaga no G4 também, né? Ah, com certeza. Acho que a equipe do Avaí tem condições de seguir brigando, pelo menos brigando até o final dessa Série B. Se você olhar para a tabela, Marcelo, hoje o Cruzeiro, obviamente o Cruzeiro não vai brigar pelo acesso, mas se olhar o Cruzeiro hoje está a 10 pontos, né? Geralmente na Série B você tem a diferença do último que sobe até o 10º, 12º, 3º, uma diferença muito pequena. Às vezes você dorme aí em 2, 3 partidas e perde essa vaga. A equipe do Avaí tem qualidade, tem conseguido crescer um pouquinho nesse momento da competição, eu acho que vai brigar até o final. E tem uma outra questão que pouca gente fala sobre a categoria de base, Marcelo. Por exemplo, o Brasileirão Sub-20 jogam as equipes que estão entre as 20 melhores ranqueadas, não necessariamente na Série A, né? Às vezes você cai e continua entre os 20, mas o Avaí está muito próximo de estar entre os 20. Então, imagino que a molecada deve estar torcendo muito, né? Porque se o Avaí conseguir o acesso, a tendência é que feche o Avaí também entre os 20 primeiros no ranking. E aí a molecada do Avaí do Sub-20 vai jogar o Brasileirão também. É uma oportunidade para essa molecada da base também do Avaí. E vem bem aí, vem fazendo boas campanhas no Brasileirão Sub-20. Ô Badá, será que o Avaí vai conseguir mudar a cor desse G4, hein? A gente tem visto um G4 verde, tem alternado ali a Chapecoense, o Juventude, o América de Minas, o Sampaio Corrêa, o Guarani, às vezes encosta por ali também. Tá verde a coisa, hein? Será que
vai dar um tom de azul ainda com o Avaí? Pode, já poderia ter dado ontem, né? Mas vamos ser honestos e sinceros, a bola ontem foi justa. Porque o Avaí já foi prejudicado nesta Série B, mas o pênalti e eu assisti todo o jogo do Avaí contra o Cuiabá, o pênalti que o árbitro estava dando para o Avaí foi inexistente, né? Tipo de lance que o árbitro não pode errar, ele estava muito próximo do lance e poderia ter tirado 2 pontos do Cuiabá, que para o Cuiabá faz muita diferença. O Cuiabá, a gente viu até o atacante deles, que marcou os 2 gols chorando após o jogo, estavam muito pressionados, né? E o Avaí não soube não soube tirar proveito dessa pressão que estava a equipe do Cuiabá e acabou perdendo num jogo em que conseguiu o empate e depois ficou meio na dúvida, ficou indeciso. Me pareceu que o Avaí não tinha convicção se atacava realmente para buscar o segundo gol ou se segurava para não sair de lá com a derrota. E aí foi exatamente num lance em que o Avaí tentava atacar que o Cuiabá foi lá no último lance do jogo praticamente e fez o segundo gol. Mas repito, um pênalti inexistente a favor do Avaí, como o Avaí já foi prejudicado outras vezes em outros jogos. São muitos erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro da Série B, até porque não tem VAR. Eu vi você falando ali com o Henrique Zanotto no balanço geral, né, Marcelo? Se na Série A tem VAR e tem discussão e tem erros, imagina na Série B que não tem o VAR, né? Então, são muitos erros. E ontem o Cuiabá estava sendo prejudicado dentro de casa, mas no final ganhou e o Avaí perdeu a oportunidade de entrar, pelo menos por enquanto, no G4, né? Mas tá bastante oscilação. O Emerson Luiz falou do Oeste, ele tem razão. O Avaí preste atenção, porque esse time é desgracido, cara. A Chapecoense jogou 2 partidas, 6 pontos, somou 2 pontos contra o Oeste. Empatou lá, empatou aqui também. Aí eles perdem para todo mundo, menos para a Chapecoense. E às vezes, quando menos se espera, eles cometem o crime. Ontem empataram com o América. O América perdeu 2 pontos para o Lanterna. Com a grande fase que o América vive, perdeu 2 pontos. Então, o G4 também está oscilando bastante. O Sampaio Correia, por exemplo, perdeu para a Chapecoense, se recuperou diante do Figueirense, venceu fora de casa. Ontem, quando todo mundo achava que o Sampaio iria ganhar do Brasil de Pelotas, acabou perdendo. Então está oscilando bastante aí, mas não há como negar, né? O América ontem deixou escapar 2 pontos, poderia se aproximar ainda mais da Chapecoense. O Cruzeiro fez uma baita partida contra o Chapecoense, ganhou de 2-1, deu um banho de bola na Chapecoense, aí me perde por confiança quando todo mundo achava que o Cruzeiro iria ganhar. Agora o Cruzeiro, me parece, tem 14 jogos, tem que ganhar 12. Ficou praticamente impossível o Cruzeiro sonhar com um acesso. E o Avaí precisa, né, dar um sprint agora aí para poder entrar no G4, porque é que nem o Emerson falou. Na minha opinião, Chapecoense e América estão ali consolidados por enquanto no G4 e espero que continue assim, principalmente Chapecoense. Agora as outras 2 vagas estão abertas e o Avaí pode, quem sabe, entrar nessas 2 vagas aí, tem condições sim, mas tem que fazer o dever de casa segunda-feira contra o Oeste. Pois é, inclusive o nosso público está participando aqui, tem a participação do público, Badá, que é o seguinte: por que o Avaí não consegue se impor em casa? Essa questão do público, da ausência do público, faz a diferença? Isso ajuda, atrapalha? Como é que é, hein? Olha, isso é muito relativo porque todos os jogos são sem público, né? Então, a única vantagem que você tem de jogar dentro de casa é que você se sente talvez mais confiante, mais seguro. Você conhece o ambiente, conhece o vestiário, conhece a iluminação, conhece o gramado principalmente. Tem alguns gramados ruins realmente fora de casa, não é o caso da Ressacada e aqui da Arena Condá, com todo respeito, mas tem alguns gramados pesados, gramados ruins, né? Então isso pode fazer a diferença. Agora, a falta de público, por exemplo, a Chapecoense na fase em que está, contra o Cruzeiro, se tivesse público, a arena estaria lotada. A Chapecoense vinha de 2 vitórias fora de casa. Então, contra o Cruzeiro, era jogo para casa cheia. Talvez, com a presença do torcedor, o time entrasse mais animado em campo. Eu não vi a Chapecoense muito animada, muito motivada dentro de campo. Então, o fator local, ele pode ser benéfico, como também pode atrapalhar, às vezes, né? Às vezes, com a ausência de público, eu já tenho discutido isso aqui com amigos, né? Porque às vezes nós da imprensa não temos paciência, né? A gente tem notado que sem a presença de público, os treinadores às vezes demoram mais para trocar, para substituir. Às vezes o treinador dá mais oportunidade para um garoto, para alguém da base, porque se tem torcida em público, às vezes nós da imprensa ficamos impacientes,
começa a criticar aqui, começa a criticar ali, o torcedor que está na arquibancada vai na onda, começa a pressionar o time da casa. Isso aí a gente já viu em muitas vezes, né? Assim não. Assim treinadores e jogadores estão tendo mais tranquilidade para poder jogar. Não tem vaia, não tem cobrança, não tem pressão, nem de um lado nem de outro. Então eu acho que isso aí, de certa maneira, equilibrou. O que pode dificultar um pouco é a questão dos gramados. Alguns gramados não são tão bons, né? Então, mas o fator local, ele está nulo, praticamente campo neutro, em função da ausência de torcedores. Então, os times já se adaptaram, né? Porque já praticamente o ano inteiro jogando sem a presença de público. Tem que se adaptar e tem que haver concentração. Tem que ter concentração. Por exemplo, aqui terça-feira, Chapecoense e Cruzeiro, o time da Chapecoense não entrou concentrado em campo. Eu não sei, não vou dizer que foi salto alto, porque isso aí não pode acontecer. Mas o time entrou desconcentrado, não entrou com aquele espírito de decisão, com aquele espírito de luta que a gente via em outros jogos. Não sei se entrou meio condicionado em campo, e o Cruzeiro fez uma bela partida, jogou com um espírito assim de decisão mesmo, parecia que era tudo ou nada para o time do Cruzeiro. E saíram daqui comemorando como se fosse uma final de Copa do Mundo. Só que daí ontem tu vai ver eles jogar contra o Desportivo, os caras entraram mortos em campo. Então, olha, tá oscilando bastante. E aquele que conseguir manter uma regularidade, certamente vai brigar por um acesso, porque os times estão oscilando bastante e não é só na Série B. E a gente tem visto isso na Série A também, os times ali de cima ali também. A maioria oscila muito. A oscilação é normal. Agradecer aqui ao Mário Barbosa, dos Ingleses, que fez essa pergunta pra gente sobre a imposição dos times em casa. Ainda falando de Avaí, agora a gente vai falar da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Jean Pablo, o Avaí criou muitas oportunidades, mas também sofreu bastante. As meninas do Avaí jogando no último fim de semana contra o Corinthians. Temos as imagens aí, a Bárbara, que é a goleira do Avaí, trabalhou bastante nessa primeira final e, claro, agora a decisão fica para o dia 6, lá em São Paulo, fora de casa, 8 da noite, Corinthians e Avaí, Jean. Só rapidinho para não perder ali o gancho do Badá em relação ao público, nos primeiros jogos que nós tínhamos sem público, dava para perceber que os primeiros minutos das duas equipes eram de uma falta de foco, né? Porque não tinha clima de jogo, não tem aquele batuque, não tem a pressão do jogo normal, depois eles iam entrando. Acho que nesse momento eles já acostumaram, mas se você pegar as estatísticas, Marcelo, nesse momento, como o Badá falou, equilibrou muito. Antigamente você tinha no normal, em média 65%, 70%, às vezes o time da casa acaba vencendo. Sem o público, isso equilibrou muito. Em relação às meninas, o Avaí faz um grande trabalho com o futebol feminino, né? E faz essa parceria com o Kinderman, né? Então já tem uma tradição no futebol feminino e tem a força também da camisa do Avaí. E acho que esse 1-1 aí, ele pode ser... A equipe do Corinthians é muito forte em casa, né? Acho que a equipe do Avaí tinha que ter feito o resultado em casa para conseguir depois brigar mais pelo título fora de casa. A equipe do Corinthians é muito forte em casa, mas acho que a equipe do Avaí está de parabéns porque faz um trabalho muito bem feito no futebol feminino, que na verdade, se a gente tem dificuldades no futebol masculino, tu imagina no feminino, né, Marcelo? E aí você tem hoje uma obrigação dos times estarem participando de alguma maneira do futebol feminino, e o Avaí acho que sai na frente aqui no estado em relação a essa modalidade, que é quase outra modalidade, tem muita coisa diferente entre o futebol e o outro, né? A intensidade, a posição das goleiras, mas acho que o trabalho está bem feito, e mesmo que não seja campeão, tem tudo para crescer bastante essa equipe do Avaí, e que uma questão diferente, né? Une um pouco o oeste do estado com a capital. Acho também que ajuda o Avaí também a expandir a sua torcida, né? A gente tem hoje um estado bastante dividido, né? Cada região tem a sua equipe para torcer, lá no oeste mais a Chapecoense, mais no norte aqui o Joinville e Marcílio Dias, lá no sul o Criciúma, no litoral, na capital, as duas forças da capital, mas o Avaí consegue talvez com o futebol feminino buscar também um pouquinho mais do agrado do torcedor do oeste, né? Jean, com certeza está então agora a grande decisão do Campeonato Brasileiro Feminino no próximo dia 6 de dezembro lá em São Paulo. Agora vamos... Oi, Badá. Não? Então deixa eu corrigir, eu acho que antes eu falei aqui, obrigado aqui ao Antônio Lopes da Silva, eu falei que o Chapecoense perdeu por 2-1, eu acho, para o Cruzeiro, não me enganei. Na verdade foi 1-0. 1-0 o gol do Rafael Sobes, não foi 2-1. Obrigado aqui o Antônio Lopes da Silva que está me corrigindo. Um abraço para o meu amigo, colega e diretor aqui da NDTV, o Cristiano Milczarski, ele e a professora Fabrícia estão nos acompanhando também. Obrigado pela audiência aí com o Clube da Bola. Um grande abraço para vocês e ótimo final de semana. Obrigado pela correção aí, meu amigo Antônio Lopes da Silva.
Muitas perguntas já chegando também. Agora voltando para a Série B do Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Masculino. Pergunta do Gerson Luiz. Emerson Luiz, olha só. Boa tarde ao Clube da Bola mais redonda do Brasil. Marcelo, bom trabalho na apresentação de hoje. E o Figueira, hein? A passos largos, rumo à Série C. Quem salvará? O São Jorginho, será? Por isso, Emerson, a gente já coloca imagens aí de Figueirense 0, Botafogo de Ribeirão também 0, em mais um ato, mais uma participação do Jorginho no Figueira. Como se explica essa fase, hein, Emerson Luiz? Será que o Figueira consegue escapar mesmo, hein? O tempo está passando, meu amigo. Tá difícil. Torcedor alvinegro, ele tem que acreditar, tem que ter fé, mas não tá fácil a vida do Jorginho. Ele pediu, depois desse empate com o Botafogo, tempo para trabalhar, e ele não tem tempo para implantar a sua filosofia. Ele falou que praticamente não conhece o perfil dos jogadores que estão chegando, trouxe alguns de sua confiança, mas não é fácil você implantar a sua ideia sem tempo, ainda mais quando a fase é ruim. Na questão ali da torcida, que foi falado, Marcelo, é muito bom jogar com a torcida quando o time está bem, quando o time briga por alguma coisa. E é muito ruim, aí eu vejo a diferença quando o time está lá embaixo, está na pressão para fugir de algum rebaixamento, por exemplo. Torcida ajuda e muito, mas ela também cobra bastante. Tudo depende do posicionamento do time na tabela. E o Figueirense, a situação vai ficando cada vez mais difícil, porque o Vitória, ele joga hoje à tarde contra o CRB lá em Salvador. Figueirense vai ter que secar o time baiano, que perdeu o Eduardo Barroca, que está voltando para o Botafogo, já se despediu ontem mesmo. Também pode ser uma nova motivação, com saída ou chegada de técnico, mas a diferença nesse momento do Figueirense para o Vitória é de 5 pontos. Se o Vitória vencer, vai para 8, aí realmente fica mais complicado ainda. Figueirense não vive um momento feliz, é difícil sair dessa fase. Tem que acreditar até o fim, mas é complicado, viu, Marcelo? É difícil, tem que engatar uma primeira vitória para vir a confiança, para recuperar a autoestima e focar nessa reta final. Mas se a vitória não vir, aí continua dessa maneira, aos trancos e barranco, lutando para não cair. Tá difícil a vida do Figueira, a gente tem que acreditar, botar fé, mas tudo depende, é claro, dos jogadores, da comissão técnica. Depende de uma vitória para tentar motivar. Fazendo uma alusão com o rival, o Avaí também estava muito mal, muito criticado pela torcida. Aqui mesmo no Clube da Bola, a gente bateu bastante, mas o time voltou a vencer, recuperou a confiança, perdeu ontem, a verdade, mas creio que está no caminho para brigar sim pelo acesso. Mas a vida do Figueirense está difícil, Marcelo. E depois desse empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o técnico do Figueirense, o Jorginho, analisou a partida. Vamos ver. Infelizmente, hoje nós não conseguimos o nosso objetivo. Daqui a pouquinho a gente traz o Jorginho, então. Deixa eu só dar uma pincelada com o Badá e também com o Jean Pablo, que a gente começa pelo Badá. Ô, Badá, o Jorginho é a aposta certa? Será que ele vai ter tempo de conseguir tirar o Figueira lá de baixo, hein? O tempo vai passando cada vez mais, a cada rodada a coisa vai afunilando mais. É verdade, vai afunilando, mas não conseguiu o objetivo. Humberto Lousa, essa entrevista foi depois da derrota para o Cruzeiro, não conseguiu o objetivo o Jorginho depois do empate. Esse empate não estava nos planos, né? Tem alguns jogos chaves que tem que ganhar, que é preciso ganhar, e esse contra o Botafogo de Ribeirão Preto era um jogo que precisava ganhar, porque era confronto direto, e aí não ganha. Então é aquilo que o torcedor falou ali. Dói para o torcedor do Figueirense ter que ouvir isso, mas o Figueirense está caminhando a passos largos para a Série C. O ano passado já escapou, a gente sabe de que maneira. E agora, esse ano aqui, o torcedor do Figueirense tem todos os motivos para estar ainda mais preocupado. Eu vi rapidamente uma matéria hoje pela manhã, por exemplo, do que o Sidão, goleiro que é um dos que estão se salvando no time, não vai renovar o contrato, não vai ficar, né? Vai perder uma referência no gol. Então, olha, esse ano está complicado. Esse ano está difícil de a gente dar um ânimo para o torcedor do Figueirense e dizer, ó, por este motivo, vocês podem acreditar que o Figueirense escapa do rebaixamento. O próprio torcedor do Figueirense, eu acho que tem este sentimento, infelizmente, porque é um grande clube de Santa Catarina, um clube acostumado à Série A e que também perdeu o rumo e não consegue dar a volta. E o que acontece fora de campo, inevitavelmente se transfere para dentro. E é isso que está acontecendo com o Figueirense desde que o ano passado, que deu todos aqueles problemas, o clube não consegue reagir e dentro de campo
não temos motivo para dar esperança ao torcedor do Figueirense. A menos que surja um fato novo. Mas que fato novo poderá surgir e que não aconteceu até agora, né? Então, infelizmente, a tendência do Figueirense é de rebaixamento. Ô Jean, situação complicada. É triste ver um grande do estado, um time que por muito tempo, e eu falo isso, a gente enquanto fora da capital sempre viu o Figueirense como uma referência para o Brusque, para o Marcílio Dias, para outras equipes também. É triste ver uma situação dessa, né? Ah, com certeza. O Figueirense sempre um dos a ser batido, né, Marcelo? Agora a questão é o seguinte, quando você cai da Série A para B, da B para C, geralmente tem duas fórmulas, né? Ou você erra na montagem do time e é uma má fase pontual, que aí você cai, acerta no ano seguinte e volta. Por exemplo, a Chapecoense, né? Caiu da A para B, começou mal esse ano, mas já acertou o caminho e já deve retornar para a Série A. A questão do Figueirense é mais profunda, ela não é uma má fase, não é uma má montagem da equipe neste ano de 2020. Ela já vem de alguns anos, né? A questão financeira muito complicada no Figueirense. Ano passado escapou raspando e nesse ano segue ali. E o grande problema do Figueirense não é só o seu time, né? O próprio Badá, o pessoal falaram aí que você tem que já começar a secar o Vitória, aí depois em cima você tem o Cruzeiro. Os adversários que o Figueirense tem hoje na luta contra o rebaixamento são adversários duros. Então o Figueirense caminha assim a passos largos para essa Série C. Me preocupa demais a sequência do Figueirense, Marcelo, porque se o Figueirense cair para a Série C com a quantidade de dívidas que tem, o clube começa a ficar inviável. O Criciúma caiu para a Série C, mas a gente sabe que a saúde financeira e a forma de administração do Criciúma permite que eles possam ter uma folha alta lá, às vezes até gastam errado, por isso que estão na Série C, mas conseguem ainda ter uma questão financeira mais organizada. O Figueirense, se cair para C, diminui muita coisa, o próprio patrocínio, sócio, público, quando voltar para o estádio. Então o Figueirense tem que, lógico, lutar até o final para não cair para essa Série C, e o futuro do Figueirense, caso caia, pode ser muito ruim, Marcelo. A questão financeira pode agravar ainda mais e o clube se tornar inviável. Aí então a participação do Jean Pablo, e agora sim está no ponto. Vamos ouvir o técnico Jorginho. Será que vai salvar a pátria, hein, Jorginho? Após o jogo. Nós tivemos um primeiro tempo ruim, onde nós não conseguimos tirar a bola do meio, errando muito passe por dentro. Isso por conta de mudança, né? Nós tivemos que mudar, voltou o Neres com o Dudu. A saída do Léo, ela para que a equipe pudesse produzir do jeito que nós estamos, pela característica do Léo, que é completamente diferente da do Dudu. O Léo tem uma característica mais rápida, de mais profundidade, o Dudu é mais um armador. E no primeiro tempo teve dificuldade, não estava bem, errando muito, os jogadores do Botafogo atropelando ele fisicamente, então nós tivemos esse problema, não conseguimos construir nada. Nós tivemos um contra-ataque com o Diego, onde deixou o Bruno Michel na cara do gol. Isso assustou o Botafogo e fez com que o Botafogo ficasse um pouquinho ali no seu posicionamento e nós começamos a jogar um pouquinho, mas não tão bem quanto foi os últimos jogos. Até porque com as mudanças e você sem condições de treinar muito, você termina não fazendo com que eles entendam o jogo. Então, hoje não foi realmente um bom jogo, principalmente o primeiro tempo, o segundo já foi um pouco melhor. Nós tivemos duas, se eu não me engano, 3 oportunidades claras, sem goleiro para fazer, uma do Neres, de cabeça, que era só empurrar a bola para dentro do gol, e a outra do Bruno, e nós não conseguimos. Então foi muito pouco realmente, eu sei disso. A produção foi menor, até porque cada vez que vai ficando os jogos, nós vamos tendo mais problema nesse sentido, porque menos tempo para treinar, menos condição de treino, e você aí termina tendo mais dificuldade. Tá aí, a coisa vai afunilando cada vez mais. A gente vai ao intervalo, mas antes, ô Badá, olha essa. O árbitro show, Clésio Moreira, o Margarida, postou uma foto nas redes sociais mostrando, digamos assim, será que se dá para aplicar em todas as séries, ô Badá e Emerson? Um novo conceito de VAR, ou seria o VAR? Olha só essas imagens aí, hein, Badá? É bar, né? O VAR. É bar, ó, o B lá em cima, lá, né? Esse aí é uma figura. Saudade do nosso querido Margarida, né, cara? Esse é gente boa. Ele é muito criativo, muito é uma atração, né? Ele sempre inovando, não é VAR, é bar. Abraço, Margarida. Ô, Emerson, esse é mais barato, hein? Para instalar ali com tudo.
Ah, esse é bom, principalmente nas peladas. Sim. Patotas agora proibidas de novo aqui em Santa Catarina, mas é uma boa. O Clésio Moreira dos Santos é um figuraço. Ele já participou de muitos eventos aqui em Blumenau, isso antes da pandemia, evidentemente, mas sempre com esse jeito aí bem legal, gente fina. O Clésio Moreira dos Santos Margarida é um figuraço. E esse bar aí, bacana. Tomara que um dia venha aqui para a região, viu, Marcelo? Boa, boa. É uma lenda do futebol de Santa Catarina. Pessoal, vamos ao intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Ainda tem Chapecoense, tem Joinville, tem Marcílio Dias, tem Brusque e tem a partida de Dieguito Armando Maradona. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais Clube da Bola para você. Você fica aí com imagens de Cuiabá e Avaí.